meu povo lindo do Clube do Livro, eu sou a Gabriela e hoje estou aqui para falar com vocês sobre série. Sim, este canal a gente fala sobre histórias, né, no Clube do Livro, e uma história que eu achei bem relevante em falar aqui hoje é essa aqui, que eu vou deixar para vocês a imagem, que eu não sei pronunciar o nome dela, mas em português ficou Eles, tá? E informações muito importantes a serem passadas aqui antes de a gente começar a discutir sobre a série. O ano da abolição nos Estados Unidos foi 1865, tá? Pesquisazinhas rápidas. Posso estar errada? Posso. Eu não me atentei muito, não me apeguei muito a pesquisas, tá? Foi a primeira resposta que eu achei. No dia 3 de fevereiro de 1870, a 15ª emenda foi ratificada para impedir a discriminação baseada em raça ou cor, né? Para agregar aí a emenda que garantia a proteção e igualdade dos cidadãos perante a lei. Gravou essas datas? 1855, abolição. 1870, garantia de igualdade para qualquer pessoa perante lei, tá? E a série se passa no ano de 1952 e ela aborda a história de uma família negra nos Estados Unidos em 1952, na década de 50 aí, tá? Então, se você for fazer a continha aí, foram apenas 87 anos. Se passa apenas 87 anos após a abolição, né, da escravatura nos Estados Unidos. Quanto mais perto da época da escravidão, mais idiotas as pessoas eram em relação a esse assunto, tá? Então vamos lá. O que eu vou falar aqui não é a visão de como eles sofreram, de como eles viveram, de como eles... Não. É a visão que eu tive, a visão de coisas que eu senti ao ver que essas coisas aconteciam, tá? Ninguém pode falar por ninguém. O que eu posso falar é que eu senti, o que eu... como aquela história, aquela coisa me abalou ou não. Entenderam? Bom, a série era pra ser uma série... um suspense, um terrorzinho ali, uma coisa mais voltada pro sobrenatural. Porém, a história dela, como é baseada em fato histórico, é mais chocante do que o terror da série, do que o sobrenatural da série, tá? Então, estamos aí na década de 50 e uma família resolve morar. Não foi do dia pra noite, não foi uma decisão assim, eu quero ser branco, eu quero morar no bairro de branco. Não, tem todo um contexto. Mas eles resolvem morar ali no bairro só de brancos. Inclusive, na série, durante... deixa eu falar aqui. Já tem 4 minutos de vídeo. Se você não viu na thumb, não viu no título, esse vídeo contém spoiler. Se você não assistiu a série e não gosta de spoilers, eu aconselho você a fechar esse vídeo e assistir a série. Ela é pequena, pelo que eu vi só tem uma temporada. E é muito importante, tá? É uma mensagem muito importante que essa série nos passa, tá? Então, voltando aqui. Mentira. Antes de começar a falar sobre a série, lembra de curtir o vídeo, compartilhar se tiver alguém que gosta de séries, filmes, livros. Também não se esquece de se inscrever se você não é inscrito. Provavelmente você não é, nós temos apenas 60 inscritos no momento que este vídeo está sendo gravado. Então,
vem aí, olha aí, se inscreve, não te custa nada e você vai estar recebendo, se você gostar do canal, todas as atualizações, tá? A gente tá tentando aí manter um vídeo por semana, porque ler um livro e postar sobre ele, falar sobre ele, é bem assim, apertado, mas a gente tá tentando, não é mesmo? Então vamos lá. Sobre a série. Essa família, no momento em que eles chegam nessa casa, nesse bairro, só tem 4 integrantes. A mãe, o pai e as 2 irmãs, né, as filhas. E ali logo de cara a gente já vê um papel que fala que naquele bairro não pode gente de cor. O que isso significa? Que negros não são bem-vindos, não são permitidos, só que por um motivo ali ou outro, né? Porque a gente sabe que a segregação não pode ocorrer mais, porém mantiveram, gente. Isso é um fato histórico, mantiveram essa segregação basicamente ali por. Eu posso estar falando besteira? Posso, mas acho que até hoje tem bairros que é majoritariamente negros e bairros majoritariamente brancos lá nos Estados Unidos, né? Isso eu nunca fui lá, mas a gente vê em filmes que tem bairros onde pessoas negras são a maioria e bairros onde pessoas brancas é a maioria, apesar de hoje em dia não ter mais racismo, né? Sabemos que é mentira. Bom, enfim, muito bem de segregação. Então, quando eles chegam nesse bairro, a gente vê esse papel. Eu sabia que a série, por se passar naquela época e por eles estarem indo morar num bairro onde majoritariamente eram brancos que viviam ali já naquela época, eu sabia que ia ter aí um pouco mais de resistência dos moradores brancos. Só que na série mostra um pouco mais fundo o que historicamente acontecia, tá, gente? Depois eu vi um vídeo sobre coisas que aconteceram nesse período aí de 80 anos que eu fiquei assim, muita. Assistam que vocês vão entender o porquê que eu fiquei tão abalada com a série. Eles chegam. A gente não sabe da história deles ainda. A gente só sabe que um bebê, um menino, aparece e em certos momentos eu particularmente não entendi que era lembranças até um certo momento evoluído do vídeo, tá? Eu fiquei muito confusa, me perguntando cadê aquela criança? Quem ela era criança? Por que ia e voltava? Era tempos diferentes? Eram famílias diferentes? Eu não entendia. Ah, meu Deus, você tá falando que não deu pra ver? Só tinha a mãe e o bebê no início. Mostrava só a mãe e o bebê daquela família. E aí eu pensei, pode ser uma irmã gêmea, né? Porque a gente sabe que irmãos gêmeos existem. Então eu pensei que fosse alguma coisa desse tipo. E não que era a mesma família. Por quê? Porque a história ia e voltava na mesma época, né? Foi pouco tempo de diferença entre a casa, o passado e o presente, tá? E aí eu fiquei um pouco confusa depois que eu vi que o motivo deles terem mudado não foi somente a oferta de emprego do marido, né, do pai. Não vou citar nomes porque eu não lembro os nomes dos personagens, tá? Não lembro mesmo. Então vai ser pai, mãe, filha mais velha e filha mais nova. Tá ok? E quando eu falar do bebê, o bebê. Quando a gente descobre que eles mudaram por causa de uma oferta de emprego, eu já imagino que eles vão lutar, eles vão ter problemas, vão ter dificuldades, mas eles vão vencer, né? Aquela coisa de que a gente vê em filmes de eu sou a minoria, eu sou o excluído, eu sou diferente, mas no final consigo vencer. Eu imaginei que seria alguma coisa desse tipo, mas é mais complicado que isso, é mais difícil que isso.
em questão sentimentalmente falando, né? Em questão de assistir a série. E aí, eles vão na escola. As duas filhas, né? A filha mais nova e a filha mais velha, tanto uma quanto a outra são as únicas alunas negras da escola. E isso traz dificuldades para as meninas, porque a gente já sabe que hoje, que a gente tem muita informação, a gente luta, a gente tenta, a gente tropeça, a gente tenta mais uma vez, a gente cai, a gente levanta, tenta ensinar para as crianças certas coisas que são importantes de ensinar, né? Não só a preconceitos raciais, como sexuais e, né, não serem homofóbicos, não serem racistas, não serem não sei o quê. Porque ódio é ensinado, então eu acho que amor também pode ser. É uma opinião particular, eu posso estar errada, não sei. Vou saber, quem sabe algum dia. Bom, e elas serem as únicas negras da escola dificulta muito o convívio delas. Mas elas vão, dia após dia, vivendo aquela vida louca de pessoas, minorias que estão com outras que são perigosas. Na série, os brancos ali são perigosos. E aí cai a ficha o porquê de muitos negros carregarem um ódio muito grande por pessoas brancas. Aquela cena do monte de gente pegando as cadeiras, um monte de mulher pegando a cadeira, colocando na frente da casa da família para ficar vigiando eles, não sei com que intenção, já fez. Peraí, isso aqui vai ser um buraco mais embaixo. Vai ser um buraco muito embaixo. E aí a série vai passando e vai mostrando que... Aí eu vou entendendo, né? Tem gente que já pode ter entendido logo de cara. Pode. Mas eu não entendi logo de cara. Fui entender um pouco depois. Quando eles mudaram, eles deixaram o bebê pra trás porque ele estava morto. Por que ele estava morto? Família de branco, imbecil, idiota, atacou a mãe e o bebê enquanto o homem e as duas mais velhas tinham saído. Então a mãe foi abusada enquanto o neném estava sendo assassinado. Uma senhora, com acho que eram 3 homens, né, que eram acho que filhos dessa senhora branca, eles entraram, eles invadiram a casa. A senhora colocou o bebê dentro de um saco de pano, começou a gritar gato no saco e girou, e girou, e girou, e girou, e girou, e girou. E começaram a jogar o saco um pro outro como se estivesse jogando uma bola. E enquanto a mãe estava sofrendo também, a mãe via isso tudo, não conseguia se desvencilhar. Até o momento em que começa o saco a ficar vermelho. Sabemos que é sangue. E foi muito chocante porque era só um bebê. Era só um bebê. O bebê não sabia o que era ser bom, não sabia o que era ser ruim, não sabia ainda o que era ser uma pessoa. Então foi muito chocante. E depois disso, eles se mudaram, mas a mãe não ficou boa psicologicamente, é claro que não ia ficar. E aí a gente viu discriminação na escola das meninas, discriminação na rua, no bairro, no trabalho, e as pessoas brancas achando que era normal. Na série, os negros chamam os brancos de branquelos, e aquilo, eu fui ouvindo aquilo, eu fui
ficando incomodada e chateada e nervosa. Mas não era porque o negro estava ofendendo o branco. E sim, o porquê que eles começaram a usar tais formas de chamar, de responder, de ofender. Não foi porque eles queriam. Do mesmo jeito que as pessoas acham que tem direito de comparar um negro a um animal, muitos sendo chamados de macacos, por exemplo, e as pessoas acham que isso é um xingamento, que isso é um. Que sabe? E achar que tem, que pode chamar uma pessoa assim, porque. Primeiro, achar que pode colocar uma pessoa a nível abaixo do seu por causa do seu tom de pele, por causa do lugar onde você descende, é assim, é uma imbecilidade tamanha que, sabe? E aí o porquê que eu fiquei enojada não é a palavra certa, mas eu vou usar ela, tá? De ouvir tanta repetição, branquela, porque eu entendi finalmente. Gabriela, mas eles não mostraram nada do que já não foi dito, mas eu nunca tinha visto. Eu já ouvi muito falar sobre tudo que foi passado, eu já vi muitos filmes que mostravam muitas coisas, mas essa série, ela mostra de um jeito mais talvez realista, tirando a parte de assombração, mais realista e mais sangrenta do que realmente aconteceu, sabe? Das pessoas não terem paz porque elas eram de um tom de pele diferente. Isso é muito, muito bizarro pra minha cabeça. Como alguém consegue pensar dessa forma. Pra mim é muito bizarro. Tá? Gabriela, mas você fica chateada porque eles chamaram. Não é o fato deles chamarem, por favor, entendam isso. Não é o fato de sair da boca deles. É o fato deles precisarem se defender, né? Verbalizando. Não só verbalizando, fisicamente também. Mas eles precisarem se defender. Eles precisarem se defender é uma coisa absurda, porque ninguém teria que precisar passar por isso. Ninguém merece passar por isso. Entenderam como é que a minha cabeça funcionou ao ver aquilo? Não é o fato deles chamarem uma pessoa branca de branquela. Não é. É o fato deles precisarem se defender, verbalizar a sua defesa, deles precisarem viver aquilo, porque aquilo é uma coisa eu não sei nem verbalizar o que aquilo é. É uma coisa surreal uma pessoa viver isso. Imagina como os negros viveram toda a história, né? Desde o momento em que a escravidão dos negros foi legalizada em alguns lugares, como os negros poderiam ser comercializados como objetos, depois passa pela abolição sem nenhuma estrutura, não houve estrutura nem nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil, e para poder receber essas pessoas que finalmente conseguiram a liberdade. Então foi um processo complicado, mas se pensar que a abolição, escravidão, abolição, apartheid, e mesmo depois de leis serem criadas para que as pessoas sejam iguais, né? Ainda teve a segregação. Porque as pessoas, mesmo tendo uma lei que fala que isso não pode existir, as pessoas continuaram falando: você fica aí, você é negro, você não tem direito de estar aqui. Olha que absurdo. E essa série mostra muito bem que mesmo
quase 90 anos após a escravidão. Gente, vocês parem e analisem. A década de 50 foi ontem, praticamente. Quem nasceu em 50, tem muita gente viva ainda que nasceu em 50. Quer ver? Meu pai nasceu em 68. Ele é novo, sabe? Então, é uma coisa assim muito chocante. Porque hoje em dia, quem vive naquela bolha, principalmente quem não faz parte dessas minorias, porque infelizmente isso não acontece só com o negro, tá? Acontece com o gay, acontece com as minorias, tá? Mas aqui a gente tá falando do negro porque a série é baseada numa família negra nos anos 50. Então imagina tudo aquilo. E você é atacado o tempo todo por ser negro. Querem te matar, querem te culpar de coisas que você não faz. Na série, uma das vizinhas meio que foge e é sequestrada. Ela vai até um cara louco, sabe? Pra meio que pedir ajuda, socorro, alguma coisa assim, porque os negros estão invadindo. E a fala da série é invadindo que nem mofo, que quando se espalha não consegue mais ser limpo. Muito bizarro. E aí ela foi até esse cara pra pedir uma ajuda, um auxílio, não lembro mais também, porque essa mulher ficou tão aqui, essa personagem, não descia. Que quando ela foi dopada e presa, e depois quando ela achou que ela estava livre e tentou sair correndo, voltar para casa, ela foi morta, eu falei assim, bem feito, porque ela era uma personagem extremamente racista, perigosa, ela levantava a voz contra de todas as formas, ela estava tentando liderar, meio que conseguiu parte disso. Ela estava ali liderando uma luta contra os negros morarem no bairro, contra os negros viverem ali. E aí, quando essa personagem morreu, assim, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz quando a personagem morreu. Eu acho que eu consegui ficar feliz porque não é uma pessoa, né? É um personagem. Mas porque por mais que a pessoa seja o ruim, eu não sei se seria legal ficar feliz porque uma pessoa morreu. Mas o personagem eu fiquei e não me arrependo de ter ficado. E assim, com essa personagem sumida, o pessoal da vizinhança, principalmente os mais preconceituosos, os mais perigosos, cismaram que foi o marido, né, da família lá, o pai, marido, que sequestrou a vizinha da frente. E sumiu com ela e ele não fazia ideia da onde essa pessoa poderia estar, de onde essa personagem estaria, o que ela estaria fazendo, por que ela sumiu. E invadiram de novo a casa, pegaram, fizeram um terror psicológico enorme que eu fiquei enjoada ao assistir. Cortaram, não sei se foi um ou dois dedos da mão do marido, né, do pai da família do cara. Então, foi uma coisa assim horrível. E no momento em que essas coisas estavam acontecendo, assim, voltamos ao passado. Sim, e não é o passado da família, é um passado muito anterior. Em que não sei dizer aonde, como, quando e porquê, porque eu fiquei meio confusa, confesso. Eu tive que assistir essa série parando e digerindo, porque teve momentos que eu achei que eu ia passar mal ao assistir a série. Gente, eu não sei descrever, tá? Mas ver aquele bebê sendo... Eu acho que foi mais chocante porque eu sei que a história, a nossa história é assim. E eu acho que isso que me chocou mais, porque aquilo é real. Poderia
facilmente ser uma família real que viveu aquilo alguma época, né, em algum lugar, e eles simplesmente resolveram colocar aquilo em forma de roteiro e série. Então, pra mim, foi muito chocante isso. Mas, enfim, foi voltado no tempo e mostrou personagens diferentes, pessoas diferentes, e um cara que ficou louco achando que era mensageiro de Deus, que perdeu a família por alguma doença, alguma coisa. E aí, por causa de preconceito, um casal e seu filho sofreram na mão desse cara. E não só desse cara, né? Esse cara, ele até que aparentemente tentou recebê-los, mas o preconceito e a loucura, junto com a população ali fazendo pressão sobre ele, né? Fez com que, enfim, enlouqueceu de vez e fez merda. E nos mostra os fantasmas, tá? Essa volta no tempo foi os fantasmas foi o que menos me chocou na série. Eu não sei se é porque eu já tô tão acostumada com filmes de terror, de histórias de terror. Eu gosto e já tô... Pra mim... Eu acho que o que choca mesmo são os fatos históricos e não a ficção. Os fatos históricos me marcaram de uma forma muito forte. Eu fiquei... E eu falei e não falei nada. Por quê? Porque eu realmente fiquei chocada com essa história. Eu fiquei muito chocada com essa história. Uma pessoa que vive numa bolha. E com essa série deu uma ruptura nessa bolha. E por isso eu fiquei tão abismada, porque é como se eu visse de uma janelinha uma época, há pouco tempo atrás, né? Década de 50. Coisas que não deveriam existir, mas que realmente existiram. Pessoas passaram por tais ameaças, e tudo o que aconteceu ali, o mais simples possível, por exemplo, as bonecas penduradas na varanda, né, em tanto canto da casa do lado externo, como pessoas sentadas assistindo, vigiando, como se fossem pessoas normais, como se fossem aberrações. Tudo isso ao mais trágico, como morte, como violência física, tortura psicológica e mental, psicológica, né, e física. É muito chocante para uma pessoa que não faz ideia como é sofrer pelo tom de pele. O máximo que eu sofro é por causa do meu peso, o meu tamanho, que não é, convenhamos, nem um pouco parecido com uma carga histórica tão grande, tão pesada, que nem é, né? A vida dos negros, a vida dos gays, dos LGBT, que é mais. E assim, nessa série a gente vê a vida aí dos negros de uma forma bem mais escrachada, bem mais jogada na sua cara, bem mais chocante. E eu não sei o que eu falei nesse vídeo. Eu não sei o que eu te disse aqui. Mas o meu sentimento enquanto estava assistindo a série foi confusa. Depois que eu terminei de assistir a série, eu fiquei enojada, muito enojada, de saber que pessoas agiram dessa forma. E pensar que tem gente que até hoje, com tanto de informação que a gente tem, com tanto de coisa que a gente... com tanto de lei, com tanto de um monte de coisa, ainda acha que agir com tal ignorância não é problema.
Isso que é o pior, saber que hoje nada daquilo foi um aprendizado. Tem pessoas que acham que aquilo não aprendeu com nada, sabe? Acha que tudo ainda é a mesma coisa, que... Olha, eu sei que a conclusão que eu cheguei é que eu fiquei muito, muito revoltada com... não com a série. A série foi muito importante. A série é muito importante pra mostrar. E vou falar mais um pouco. Eu acho que ela é pouco conhecida, porque eu só achei ela fuçando, tá? Mexendo, falando assim, um monte de série disponível aqui, o que eu vou procurar, o que eu vou assistir? Eu não sei se o que eu falei aqui faz sentido. Eu não sei se o que eu falei pode ter ofendido. Se tiver ofendido, me informe pra eu ler mais um pouco, pra eu procurar mais um pouco, pra eu tentar entender novamente, meditar sobre o assunto novamente, porque eu, como eu acho que eu falei no início do vídeo, não tem como a gente falar sobre um assunto que a gente não sabe. E uma coisa que eu não sei é como ser uma pessoa negra. Eu não sei. Todo mundo tá vendo aqui, eu não sou negra. O que eu posso, o que eu sei que eu posso fazer? Apoiar. Chamar atenção para quem acha que o assunto não é importante, para quem acha que pessoas só pelo seu tom de pele, só por sua nacionalidade, né? A gente sabe que não é só os negros que sofrem com essa questão de descendência, preconceito por causa da sua nacionalidade, do seu tom de pele, ou do seu... A gente sabe que não é só os negros, mas pela história da escravidão, de todo um preconceito, todo... Eu nem sei como que isso surgiu, gente, sinceramente. Eu tenho que ler mais. Mas por quê? Da onde isso surgiu? De onde as pessoas tiraram que pessoas negras eram menos do que pessoas brancas? Da onde isso surgiu? Não faz nem sentido. Não faz sentido. Gabriela, claro que não faz sentido. Uma pessoa nunca é inferior à outra. Não faria sentido de forma alguma. Tô falando assim, mesmo tentando entender como aquela cabeça doentia pensou que isso não faz sentido nenhum, nem numa cabeça doentia, entendeu? Não tem como. Por quê? Não tem, eu não sei. Eu tenho que pesquisar, tenho que aprender sobre pra ver se eu encontro alguma resposta. Mas eu sinceramente, eu nem sei se eu falei tudo de importante da série. Porque muita coisa é ficção, muita coisa assim. Uma pessoa pode enlouquecer por causa de pressões externas? Pode. Eu acredito que possa. Não sou psiquiatra para falar. Mas ali na série também tem a questão de fantasmas e obsessores e coisas sobrenaturais fazendo com que essa loucura da família aconteça. Então, eu não sei aqui pesar para vocês. Eu sei a diferença, claro que eu sei o que é realidade, o que é realidade não, o que é parte da ficção e o que é parte histórico. A questão aqui que eu não sei medir para vocês em que ponto a loucura dos personagens começa e termina, qual é a divisão ali entre os acontecimentos da vida real, né, do seu cotidiano, do dia a dia dos personagens, e em que ponto começa o sobrenatural a atuar ali, entendeu? Porque eu acho que não precisaria do sobrenatural nessa série para fazer com que a família perdesse o seu
o seu norte, que a família perdesse um pouco dos sentidos da... Bom, é uma série pesada de assistir, mas extremamente importante pra gente ter aquele soco no estômago e refletir. O mais triste pra mim é que eu acredito que pessoas que deveriam assistir pra tentar ver se a ficha cai, pra parar de ser um completo boçal, não assistiriam essa série. Isso que é mais triste. Eu acho que as pessoas que mais precisariam assistir não assistiriam. Isso que é bem triste, na minha opinião. Gostei muito da série, mas foi difícil pra mim tentar digerir as informações ruins que a série passou, porque tem toda uma base histórica sobre o que foi passado. Então eu fiquei muito confusa. Mas o geral aqui, eu gostei da série. Eu gostei porque ela é uma série que precisa existir, é uma série que precisa passar. Vou ficando por aqui, um beijo pra vocês. Tem vídeo, por favor, assistam, compartilhem. Se você não gostou desse vídeo, tenta outro, porque esse vídeo aqui realmente não deve ter ficado muito legal. Porque enquanto estou pensando nas coisas sobre a série, eu tô tendo que respirar, engolir. Tô mais agitada do que o normal, eu acredito. Então, um beijo e eu fui, desculpa, eu fui.